Bom dia, turma. Então, a gente vai começar a falar aí hoje sobre a revisão que foi passada na semana passada e fazer a correção, tirar dúvidas que vocês caso tenham e falar também sobre o teste que vai ser na próxima semana. Aí vocês perguntam, qual vai ser a matéria do próximo teste? É Economia Mundial 1, 2 e 3. Foram as últimas aulas, eu acho que eu falei também já sobre a geografia das indústrias, mas esse item vou cobrar só na matéria da prova. Okay? Então, para o teste, seria os capítulos da apostila G5, G6 e G7. Tá ok? Então aí, vamos para a primeira questão perguntando sobre o conceito da DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, que seria a divisão, que seria, no caso, a distribuição, desculpa, comercial da produção das mercadorias e matérias-primas, envolvendo os países do globo terrestre. Então, a DIT se caracteriza por produzir as condições estruturais e econômicas dos diversos estados do mundo, em que os países desenvolvidos costumam seguir uma determinada tendência em comum e subdesenvolvidos, países colonizados, seguem uma outra tendência. Então, qual seria a tendência de cada um deles? Automaticamente, os países desenvolvidos eles costumam ter um valor agregado em cada produto, ou seja, eles utilizam uma mecanização maior, teve, no caso, estudos para desenvolver tais produtos, e isso acaba encarecendo cada vez mais. Já os subdesenvolvidos, eles têm basicamente a função de fornecer matéria-prima para esses países e automaticamente eles colocam um valor agregado maior. Então aí, essa daí já é a questão número 2, que vem perguntando, para você dividir esse, essas questões abaixo, em cada uma delas. Em primeira, segunda ou terceira, que seria a nova Divisão Internacional do Trabalho. Então, a número 1 aí, que é a exportação de cana-de-açúcar do Brasil para Portugal no século XVII, seria a primeira divisão. Já a número 2, produção e exportação de café no período da República Velha, já seria a segunda. A número 3, exploração de ouro no território brasileiro por Portugal no século XVIII, é a primeira divisão. A número 4, instalação de fábricas da Suzuki no Brasil, já seria nova, que é a terceira. A número 5, compra de produtos industrializados britânicos pelo Brasil no século XIX, que seria a segunda divisão. Okay? Então aqui vem mostrando para vocês, basicamente, fazendo a explicação sobre cada um desses itens, porque a primeira, a segunda e a nova divisão. Okay? A número 3, e cortando fronteiras com capital e tecnologia, as multinacionais otimizam mercados de recursos naturais e políticos em escala mundial. Uma nova forma de acumular lucros das empresas seria uma nova divisão internacional do trabalho. Então, a nova divisão internacional do trabalho apresentada no texto tem como causa a seguinte atuação das multinacionais. Então, aí, dessas 4 opções aí, qual seria, no caso, a mais correta? Então, seria a implementação de filiais em países de mão de obra barata. Então, basicamente, as empresas elas visam o lucro. E para elas terem lucro, elas seguem uma série de tendências, como, por exemplo, ver se o país tem uma mão de obra muito grande, ou seja, pessoas para trabalhar. Então, quanto mais pessoas você tem para trabalhar, mais eles vão aceitar, no caso, um salário menor e automaticamente eles lucram cada vez mais. E também se não tem sindicatos fortalecidos, leis trabalhistas que fazem com que você tenha esse lucro em cima do trabalho. A número 4. Não é correto afirmar que subdesenvolvimento é uma ausência de desenvolvimento, mas sim a implenitude deste. Dessa forma, existem alguns critérios que definem se um país é ou não é subdesenvolvido.
As afirmativas abaixo correspondem a critérios exceto. Então, qual dessas opções aí, no caso, está no caso, né, contrário, né, à questão? Então, seria expectativa de vida elevada. Então, um país, para ser considerado desenvolvido, ele tem que ter uma expectativa de vida elevada. Sem isso, você não pode caracterizar se um país é desenvolvido ou não. Porque quanto mais desenvolvido for um país, mais ele tem recursos para que, no caso, principalmente na área da medicina, né, e uma vida, vamos dizer, mais tranquila, né, seria, no caso, a expectativa de vida. Porque vamos supor, um país, né, desenvolvido, é claro, tem problemas sociais? Tem problemas sociais, né? Baixa industrialização? Às vezes sim, às vezes não. Né? Mas não só no caso que caracteriza-se um país desenvolvido com indústrias. Né? Pode ter várias indústrias e as indústrias serem com equipamentos ultrapassados, que poluem muito, no caso aquele determinado país e outros também. Então, o que caracteriza basicamente a expectativa de vida elevada? Isso quer dizer se um país é desenvolvido ou não. Número 5. Essas questões é recorrente aos problemas relacionados à Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, né? Em que os países periféricos exportam matérias-primas e produtos industrializados de baixa tecnologia e importam produtos tecnológicos ou sistemas de tecnologia geralmente vinculados à instalação de grandes empresas multinacionais. Aqui, característica dos países subdesenvolvidos faz referência ao fragmento acima. Então, qual dessas 5 opções aí corresponde à questão correta? Baixo índice de industrialização, né? Como eu falei para vocês na outra questão. Não caracteriza que um país é desenvolvido pelo número de indústrias, e sim por ser a indústria, no caso ali, né, tem, no caso, uma tecnologia desenvolvida. Então aí, o que caracterizou, né, no caso do país subdesenvolvido, do texto acima, é esse baixo índice de industrialização. Né? A maior parte dos países subdesenvolvidos tem um número baixo de indústrias, e quando tem algumas indústrias, no caso, muito como dela, como equipamentos ultrapassados. Né? Até dizem que muitas empresas, quando, vamos supor, trocam o maquinário, todas essas máquinas ultrapassadas, elas passam, né, vendem por um valor até um pouco alto, vamos dizer assim, né, para empresas de países subdesenvolvidos. É como se fosse comprar um carro. Né? Você compra um carro do ano, você utiliza ali aquele carro por 10 anos, e quando lança um carro, sei lá, vamos supor, um carro 2000, né? As empresas utilizam de 2000 até 2010. Aí quando lança, no caso, o carro 2011, elas compram esse carro 2011 e utilizam, no caso, por um longo período. E esse carro, que foi lançado de 2000 até 2010, vamos supor, as empresas vendem para países subdesenvolvidos por um preço mais baixo, vamos dizer assim, né? Mas é um produto ultrapassado. Né? Já tem uma tecnologia que, no caso, vamos supor, um carro teria. Agora em 2010, vamos supor, né? Que foi de 2000 a 2010. Então, de 2010 até, vamos dizer, 2020, lançaram modelos mais modernos. Né? Como no caso, por exemplo, né, esse exemplo do carro. Né? De 2000 você não tinha o carro com Bluetooth, com, de repente, sensor de ré. Então agora você já tem, né, no caso, rádio com Bluetooth, sensor de ré, liga leve, né, uma série de equipamentos que acaba, no caso, modernizando o carro e tendo um desenvolvimento melhor, vamos dizer, uma produção melhor. E no caso, o maquinário também é dessa forma.